O brutal assassinato de Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Entrevista Ivan Marques, advogado e diretor executivo do Instituto Sou da Paz. Doutor Ivan, obrigada por estar conosco num dia em que o país está comovido. Esse brutal assassinato da Marielle e também do motorista Anderson Gomes, que estava ali trabalhando, fazendo um bico, né? Vítima de algo assim que chocou o país e repercute no mundo todo. Esse é um caso surpreendente ou é mais um caso da violência recorrente no Rio de Janeiro? Boa noite, Maria Lídia. É importante dizer que esse não é um caso isolado. É um caso simbólico. É um caso que mostra como a nossa democracia é frágil quando uma servidora pública, uma vereadora vinda de uma favela do Rio de Janeiro, ultrapassando todas as barreiras eleitorais de mulher, negra, mãe muito cedo, se elege vereadora e acaba sendo brutalmente executada. É simbólico porque a democracia sangra junto com essa vítima da violência. Mas a Marielle, acima de tudo, era uma defensora de direitos humanos. E o Brasil tem ficado cada vez mais perigoso para quem luta por direitos, para quem trabalha para levar a democracia para um estágio mais avançado, mais evoluído. Marielle era uma defensora de direitos humanos e, como tantos e tantas outras no Brasil, acabou brutalmente executada. É interessante o senhor chamar a atenção de imediato para isso. Eu vi que o representante do secretário dos Direitos Humanos da ONU no Brasil, ele fez uma referência exatamente a essa preocupação sobre a intimidação que pode acontecer a todos que militam na defesa dos direitos humanos. Nós podemos ver, nesse caso, um ato de intimidação, um cala-boca na defesa dos direitos humanos? Independente da apuração dos fatos e do que for trazido pelo fim da investigação policial, sem dúvida nenhuma, esse é um atentado a quem luta por direitos, a quem representa uma parte da população que de fato sofre com as mazelas e as violações de direitos humanos. É importante dizer que muita gente acha que direitos humanos é para proteger bandido e acaba perdendo a capacidade de olhar que é a busca por direitos para todos. Todos estão sujeitos a sofrer violações, principalmente violações do Estado, principalmente violações de um lugar de onde haveria proteção para essas pessoas. E a Marielle, sem dúvida nenhuma, era um expoente dessa busca pela luta de direitos e fazia um trabalho fantástico no Rio de Janeiro, na proteção não só da comunidade, da Maré, mas também de todos aqueles que lutam para ter mais condições e dignidade na vida. Esse assassinato, ele apresenta um indicador que a insegurança pública tem raízes nos segmentos corruptos da própria polícia do Rio de Janeiro? Maria Lídia, essa é uma questão fundamental. O Brasil hoje discute segurança pública como pauta prioritária na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Passou da hora da gente ter como prioridade tratar a segurança pública de maneira séria, mostrar que a gente precisa fazer políticas públicas baseadas em evidência, políticas públicas que contem com a capacidade e inteligência das polícias e menos repressão, ou repressão adequada para tratar do crime na medida certa. Não dá para tratar de segurança pública achando que só polícia vai resolver. A sociedade tem sua parte, a sociedade civil organizada, como o Instituto Sou da Paz, tem a sua parte, mas a gente precisa repensar como fazer segurança pública. O Rio de Janeiro talvez seja também o símbolo do Brasil do ponto de vista da degradação das suas estruturas de segurança pública. Anos de abandono, anos de falta de investimento para uma situação de crime bastante grave e que precisa ser endereçado o mais rápido possível. Quer dizer, investimento em prevenção e combate. Investimento em prevenção, em repressão e uma política pública qualificada, aquela que endereça o problema na medida certa, sem excesso de força, sem abuso da força, mas com inteligência, com capacidade de envolver o crime organizado, as milícias e todos aqueles que tentam controlar um espaço que deve ser do povo do Rio de Janeiro. Agora é interessante assim, o fato que foi criada uma grande expectativa com o decreto da intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro.
um brutal assassinato como esse, de duas pessoas, uma com imagem pública, que é o caso da vereadora Marielle, a gente fala muito mais dela do que do motorista, mas claro, é um cidadão brasileiro que estava trabalhando, né, no seu direito de ir e vir, de trabalhar, e vítima, né, da violência da mesma forma que ela, que era uma líder tão ativa na defesa dos direitos da pessoa. Esse assassinato coloca em xeque as políticas públicas para a contenção da criminalidade do Rio de Janeiro e, nesse sentido, coloca em xeque essa intervenção militar tão recente? Independente das opiniões a favor ou contra a intervenção e a necessidade de uma intervenção, que é outra coisa que merece ser questionada, o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, vive um momento ímpar, um momento que pode ser o começo de uma virada de jogo. A intervenção, ela garante poderes quase que absolutos ao interventor no controle das polícias, mais que o governador, mais que os políticos locais, porque, em tese, esse interventor não sofre as pressões políticas para adequação dessa ou daquela política, daquele servidor público naquele posto-chave, ou seja, não tem vereador de cidade do interior do Rio de Janeiro que vai pedir para o interventor nomear esse ou aquele policial para aquele cargo. Isso lhe dá muita liberdade. Agora, a expectativa que se criou na população do Rio de Janeiro e do Brasil é que a corrupção dentro das polícias, a corrupção dentro das organizações de segurança pública também possam ser combatidas. Acho que em 30 dias, de fato, ainda é muito cedo. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Mas não me parece que o governo federal tenha dado nenhum indicativo de que esse é o grande objetivo. É preciso falar sobre a intervenção, como é preciso falar sobre a morte das muitas Marielles que acontecem todos os dias nas favelas cariocas. Aí, há pouco nós estávamos falando, né, na questão da intimidação, do cala-boca. Esse assassinato, ele pode também intimidar os críticos dessa intervenção militar, que por muitos é bem recebida como uma última esperança, mas, por outro lado, existe uma apreensão na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, já uma comissão instalada de fiscalização, e ela era relatora nessa comissão. Pode haver aí uma intimidação dos críticos da intervenção militar na segurança do Rio? Nós ainda vivemos numa democracia. Uma intervenção como essa é uma medida extrema, é uma medida dura para o povo carioca e também para as instituições do Rio de Janeiro. Nesse sentido, é fundamental que haja transparência nesse tipo de situação. O que a vereadora Marielle fazia à frente de uma comissão que ia justamente trazer essa transparência é sim um atentado à democracia, mas que deve ser entendido pelas autoridades e outros vereadores, outras lideranças, outros defensores de direitos humanos como uma oportunidade de seguir na luta, de seguir clamando por transparência, por participação, porque democracia não se faz com um mandando de Brasília ou do palácio dentro dos palácios de governo, mas sim com as pessoas participando. Quando eu digo que segurança pública finalmente entrou na pauta do brasileiro, eu vejo uma oportunidade para que todos e todos possam, de fato, não só se interessar, mas participar das decisões e conhecer o que está sendo feito nas polícias e nas secretarias de segurança pública. Doutor Ivan, muito obrigada por seus esclarecimentos e por esses aspectos todos que o senhor destacou, importantíssimos para a nossa reflexão. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigado.